E também impõe-se a este Supremo Tribunal o respeito pela soberania alheia. Isso também extensamente consta da nossa jurisprudência vetusta, este respeito absoluto pela soberania de outros Estados, e nas palavras sempre precisas do ministro Celso de Mello, disse que esta Corte não aprecia o mérito da condenação penal e nem reexamina a existência de eventuais defeitos formais que hajam inquinado de nulidade a persecução penal instaurada no âmbito do Estado requerente. A necessidade de respeitar a soberania do pronunciamento judicial emanado do Estado requerente impõe ao Brasil, nas extradições passivas, a indeclinável observância desse dever jurídico. É, portanto, senhor presidente, nesta linha de raciocínio e adotando as razões que foram bem expostas pelo eminente relator, como também pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski e pelo ministro Carlos Brito, e pedindo todas as vênias aos votos divergentes, que eu acompanho a conclusão para deferir a extradição com as ressalvas já postas nos votos anteriores, ou seja, a detração e a limitação de 30 anos da pena de prisão. Nesse ponto, tínhamos um placar, digamos assim, de 4-3 a favor da extradição, acompanhando o voto, portanto, do ministro relator. O ministro Marco Aurélio adiantou, neste ponto, a partir da sua respectiva manifestação no plenário, que pediria a vista do processo, reafirmando pontos que defendeu nos debates anteriores do dia. Presidente, reafirmo, não cabe, presidente, questionar na profundidade maior, na plenitude maior, o ato político, não vou falar em ato discricionário, político do ministro do Estado da Justiça. O que nos cumpre, presente a Constituição, presente a impossibilidade de dizer-se que certos atos estão ao abrigo a ponto de não se ter a submissão à jurisdição, é saber se esse ato, tal como lançado, consubstancia ou não desvio de finalidade. A resposta, para mim, com pureza da alma, presidente, é negativa. Por isso, limitando-me no voto, e pretendo, inclusive, a pensar na problemática da prescrição, no que aqui se asseverou até mesmo que a detração implica a interrupção da prescrição, e jamais ouvi dizerem que o fato de se considerar a prisão preventiva no Brasil a custódia de alguém preventivamente resulta também em fator interruptivo, e os preceitos que revelam a interrupção, preceitos penais, devem ser interpretados de forma estrita, tais como ele se contém. Não há preceito algum, nem na lei do refúgio, que diga, né, da suspensão, da interrupção da prescrição, nem da suspensão da prescrição, e muito menos preceito que diga que o fato dele ter sido preso processualmente no Brasil para uma possível entrega também revele esse fenômeno, que é o fenômeno da interrupção. Mas são questões que quero realmente refletir sobre elas. Portanto, o voto vista do ministro Marco Aurélio será decisivo para o caso. Agora, aí vem a questão. Em princípio, o ministro Celso de Mello, ele já se declarou suspeito por questão de foro íntimo, então ele não vota no processo, nem participou da sessão. Pelo falecimento do ministro Menezes Direito, também não temos este voto. E, desta forma, teremos, caso o ministro Marco Aurélio se manifeste contra a extradição, 4-4. Em tese, haveria o chamado voto de Minerva, caberia ao ministro Gilmar Mendes decidir. Mas a própria defesa do extraditando Cesare Battisti já se manifestou no plenário nesse sentido, já adiantou, houve até entrevistas nesse sentido. Como fica, portanto, essas possibilidades a partir do voto do ministro Marco Aurélio?
Depende de como a matéria vai ser tratada pelo Supremo Tribunal Federal, porque se for considerada uma matéria de aspecto penal, o ministro Gilmar Mendes, como presidente da Corte, ele não se manifestaria votando, e sim simplesmente desempatando a questão do empate. Agora, se houver um entendimento de que a matéria é de âmbito constitucional, aí funcionaria no sentido de que ele também manifesta voto e não apenas o voto de Minerva, que seria o voto de desempate. Como você mesma falou, a defesa já fez, inclusive, um pedido de que a matéria fosse tratada como uma matéria penal. Porque se houver um empate, o ministro Gilmar Mendes, então, não votaria. E sim, haveria aquela tendência de seguir o princípio que deveria haver um julgamento, então, a favor do réu, no caso, o extraditando, então ele permaneceria no Brasil. O empate seria favorável ao réu? Deveria ser, então, uma abstenção do ministro Gilmar Mendes, no sentido de votar, e então, como haveria o empate, ele não vota, haveria o empate 4-4, uma suposição, deveria-se, então, aplicar a lei a favor do extraditando, que, no caso, equiparando-se a um réu, como se fosse um habeas corpus, por exemplo. Bom, o que vai acontecer, nós vamos ver, portanto, em outra sessão que você vai acompanhar ao vivo em direto do plenário e os destaques aqui em síntese. Um último registro, esta sessão plenária, logo no início, ela também teve um caráter especial, pois ela foi dedicada também a uma homenagem pelo falecimento dos ministros Menezes de Direito, do Supremo Tribunal Federal, e também do ex-ministro José Guilherme Vilela, que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, nós vamos encerrando o nosso síntese de hoje por aqui. Já temos a expectativa não apenas dos acompanhamentos das sessões plenárias da próxima semana, mas a expectativa também com relação à sessão em que acontecerá o voto vista do ministro Marco Aurélio nesse julgamento que acompanhamos hoje, particularmente da extradição 1085. Encontro marcado, portanto, Lídia, mais uma vez, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E nós agradecemos a você, amigo da TV Justiça, pela audiência. E continue conosco, você já sabe, na TV Justiça.